linguagem. Então, que o Círculo de Viena, a crítica que o Círculo de Viena faz à modernidade é justamente essa. A linguagem cria um negócio e esse negócio se chama poder, Alex. Perfeito, Júlio. E até o Isotype, através dos seus pictogramas, ela vai valorizar a linguagem não verbal. Né? Então, nós voltamos naquela frase que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, até essa criação do Isotype, e Neurati foi pioneiro nisso, atualmente ele é considerado, né, o pioneiro do design gráfico moderno, pela sua criação do Isotype. Então, hoje, pelo que nós temos de informações, seja pela televisão, seja por jornais, seja pela internet, uma imagem, que é uma linguagem não verbal, ela pode transmitir vários sentidos, nos dá essa margem de interpretação. E Neurati, através da criação do Isotype, ele tendeu a criticar algo através de uma linguagem não verbal, que suas críticas para uma época difícil, ele conseguiu fazer isso através da arte e expressar aquilo que ele sentia com relação à época, para que não fosse tão repreendido se fosse uma linguagem verbal. É interessante, por exemplo, programas como CQC, Cacete Planeta, as charges vinculadas nos jornais sobre política hoje. Então, assim, a sociedade pós-moderna, a sociedade pós-repressão no Brasil, no caso, ela se estrutura por meio da crítica. Mas não é uma crítica mais comunista, não é uma crítica mais sindical ou socialista, é uma crítica humorista. Então, se você observar todo tipo de crítica que acontece hoje na sociedade, ela está embasada na perspectiva do humor. Um outro exemplo disso, você torce para algum time. Qual time? Corinthians. Corinthians. Por que você torce para o Corinthians? Não adianta me convencer. Não existe nenhum motivo pelo qual você torce pelo Corinthians. Você simplesmente torce. Assim como o outro torce pelo Palmeiras, pelo São Paulo, pelo Fluminense, pelo Tabajara Futebol Clube e assim por diante. A maioria das coisas que as pessoas fazem na modernidade não tem nenhum sentido, mas elas fazem convencidas. Não existe um registro verbal, histórico, universal, para que aquilo aconteça. Eu torço simplesmente porque eu torço. E isso não quer dizer que tem que ter um significado registrado. Como é que um time como o Brasil, lógico, não era um dos melhores times, não estava muito coeso, né? Mas como é que esse time entra tão bem no primeiro tempo e sai tão mal no segundo tempo? Não é estranho? Assim como não vai ser estranho se o Brasil não ganhar a próxima Copa, que é no Brasil? Será que não um significado a mais, além coisas que a linguagem não disse, que o jornal, que é o símbolo da linguagem, e através de uma Copa, aí a França acabou ganhando essa Copa, será que não veio a nos favorecer? Será que o caso do atropelamento do filho da Cissa Guimarães, atropelamentos, não que eles sejam normais, mas em Durkheim eles são normais,
mas eles acontecem todos os dias e as pessoas morrem todos os dias e ninguém vai preso, mas será que toda a repercussão em torno dessa situação que agora representa, tem nela até a questão de extorsão por parte dos policiais, será que tudo isso não é uma produção da linguagem? Sem a linguagem, no caso jornalística, se ela não fosse atriz, será que existiria toda essa repercussão nesse caso? Então a linguagem, vai lembrar Jacques Derrida, ela cria e cria mundos. E eu vejo em Otto Neurath, nessa expressão não verbal, algo que nos leva sempre a refletir e a pensar. Então, se o professor Gilson pinta um quadro, e nesse quadro existe uma simples pedra, para o professor Gilson, qual o significado teria essa pedra? Essa pedra poderia representar um obstáculo que a sociedade passa, seja ela política, seja de forma social, ou eu, enxergando esse quadro, apenas vejo uma pedra onde eu poderia parar e me repousar. Ele poderia estar transmitindo uma crítica, eu poderia estar enxergando um momento oportuno. Ou poderia ser realista, o quadro era apenas uma pedra, só quis pintar a pedra e pronto. E Otto Neurath, então, por isso que ele é esse pioneiro mesmo do design moderno, né? Essa passagem da linguagem não verbal. Não importa o que eu disse, importa o que eu quis dizer. Porque o objetivo não está no que eu disse, o que eu disse é o veículo. O quadro é o veículo. Mas importa o que ele expressa, ou seja, o objetivo. Aí existe uma transcendentalidade na linguagem. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é como eu falo. Uma frase interessante, né, quando o Otto vai dizer assim em relação aos ateus modernos. Peraí, eles não são ateus. Ateu é só uma designação linguística. Eles são seres humanos. Você se casa, a esposa está grávida, né? Aí a primeira pergunta que o pessoal faz: vocês querem menino ou menina? Não, eu quero um ser humano. Preferencialmente que nasça um ser humano. Perfeito. E essa parte do isotype, criada por Neurath e sua equipe, nos leva a uma reflexão hoje de como nós vemos as coisas às vezes fragmentadas e não todo. A questão que você citou agora da mulher grávida, você quer menino ou menina? Nós vemos uma parte fragmentada do menino ou menina, do sexo. Nós não vemos a totalidade que ali virá um ser humano. E às vezes ocorre no design moderno muito isso. Às vezes uma pintura, conseguimos enxergar ela às vezes fragmentada, e às vezes ela quer nos dizer uma totalidade do que está ocorrendo na sociedade. Sem a gestão de pessoas, que é diferente da gerência. Gerência gerencia isso, aquilo, esse processo, aquele. Gestão não. Você tem que ver a coisa de forma global, tudo, com todo. Você vê a pintura pronta já. Fui atrás do que quis, sabia só assim podia ser feliz. Eu quero ser feliz, quem não quer ser feliz me diz. Então é preciso chegar em algum